Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o livro de Isaías, capítulo 43, Isaías 43, versículo 18 e 19. O tema da mensagem desta manhã é como tomar decisões certas. Essa é a terceira vez que o pastor sobe ao púlpito para discorrer sobre esse tema que eu considero de fundamental importância para que tu possas ter uma vida sobremodo excelente. A palavra do Senhor diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Deus bendito, soberano, Senhor de exércitos, Rei de reis, Deus Criador de todas as coisas, nós louvamos, nós glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é o único que é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado. E nesta manhã, mais uma vez, nós nos reunimos aqui neste santuário para aprender de Deus, para ouvir a palavra predestinada de sabedoria, a palavra que vem mediante revelação do teu Espírito, que é o alimento sólido, Senhor, para a nossa vida, a palavra que nos faz viver neste mundo como adultos espirituais, não mais como meninos, como crianças, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por toda a sorte de vento de doutrina, mas uma vida edificada sobre rocha, sobre o fundamento de ouro, de prata e de pedras preciosas. Pai querido, Pai amado, que o teu Espírito que habita em nós para sempre ilumine os olhos do nosso coração mais uma vez, Senhor. Abra o entendimento de cada pessoa que tu trouxeste aqui, para compreender todas as palavras que sairão pela boca do teu servo, daquele que o Senhor constituiu como anjo desta igreja, e que tudo isso seja para a tua honra e para a tua glória, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, esta é a terceira mensagem sobre o tema como tomar decisões certas. Nós temos ouvido ao longo desses dias Deus falando à igreja, Deus nos preparando para vivermos um novo ano, e que seja um ano sobremodo excelente. E a primeira decisão acertada que nós tomamos aqui foi decidir que o ano de 1998 será de fato o ano mais importante, o melhor ano da nossa vida. Amém? Diga com a tua boca, pronuncie com os teus lábios, diga: eu decidi que o ano de 98 será o ano mais importante da minha vida. E uma coisa extremamente importante que Deus tem falado à nossa igreja nestes dias é que Ele fará coisas novas. Deus diz: eis que eu farei coisas novas. Agora, para que Deus faça coisas novas na minha vida, na tua vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é obedecer à voz de Deus quando Ele diz para que tu não te lembres mais das coisas passadas, nem consideres as coisas antigas. Esta é uma exigência que Deus faz.
Deus requer que tu lances no mar do esquecimento todo o teu passado, todas aquelas coisas antigas que te fizeram sofrer, que te provocaram angústia, que te trouxeram tristeza. Então diga mais uma vez com os teus lábios: eu não me lembrarei mais do meu passado, nem considerarei as coisas antigas. Então você vê que esta é a condição básica, irmão, para Deus começar a operar coisas novas da nossa vida. É eu esquecer o meu passado, é eu não me lembrar mais das coisas antigas. Porque há coisas no nosso passado que só prejudicam, só provocam angústia, só trazem mal para a nossa vida. Por isso que Deus manda que tu esqueças. Nós começamos a aprender na quarta-feira à noite, quarta-feira passada, que há 3 palavras secretas que, quando são bem compreendidas e vividas, elas destroem os impossíveis da tua vida. Quais são essas 3 palavras? Confiança, organização e persistência. Eu ensinei à igreja na quarta-feira, irmão, que nós precisamos ter 2 tipos de confiança. Primeiro, confiança inabalável em Deus. E segundo, confiança em nós mesmos. Porque há pessoas que confiam extremamente em Deus, mas elas desconfiam de si mesmas, irmão. Elas não acreditam que elas sejam capazes de realizar alguma coisa neste mundo. Hoje, nós vamos começar a aprender sobre a segunda palavra secreta que destrói os impossíveis da vida, que é a palavra organização. Na quarta-feira, nós vamos aprender sobre a palavra persistência. Então, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se você não tem sido bem sucedido na tua vida, irmão, se você não tem tido progresso nos teus negócios, nos teus planos, na tua família, no teu trabalho, na tua vida financeira, se a tua vida não tem sido uma vida excelente, se você não tem vivido neste mundo como cabeça, como determina a palavra, como é vontade de Deus, eu tenho um recado, eu tenho uma notícia de Deus direto para o teu coração. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Você poderá ter progresso na tua vida a partir desta manhã. Você crê? Você recebe esta palavra? Pastor, como é que eu faço para ter progresso na minha vida? O que eu tenho que fazer para que a minha vida tenha progresso? Para que eu não viva, pastor Carlos Magno, uma vida rotineira, esta rotina estressante, esta rotina cansativa do dia a dia, né? Aquela coisa do acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha. O que eu tenho que fazer para que eu tenha progresso na minha vida? Para que eu tenha progresso como homem, como mulher, como chefe de família, como pessoa, como profissional, para que eu tenha progresso na minha família, progresso nos meus negócios. Em primeiro lugar, você tem que definir claramente quais são as metas da tua vida. Porque se você não tiver metas na tua vida, irmão, você nunca vai ter objetivos a alcançar. Então tu tens que estabelecer metas. Se você tiver objetivos, se você tiver metas bem definidas, então você que hoje já confia em Deus, você começará a organizar a tua vida e vai começar a haver progresso nos teus dias. Eu quero que tu saibas que uma pessoa que não tem metas, uma pessoa que vive neste mundo sem ter objetivos bem definidos, ela jamais vai progredir em coisa alguma nesta terra. Jamais ela vai progredir. Isto é fundamental que tu entendas isso. Então veja aqui, confiança em Deus e organização. Diga confiança, diga forte, confiança e organização. Então vamos repetir, confiança em Deus e organização. Então veja o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 5 a 8. O profeta, falando por inspiração de Deus, ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes
morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quer dizer, toda pessoa que não diz a minha suficiência vem de Deus, toda pessoa que não crê, que não confia, a vida dela é o quê? É como um arbusto no meio do deserto, plantado em terra salgada. Plantado em terra salgada. No versículo 7 ele diz: bendito o homem que confia no pastor da igreja, que confia na denominação, no chefe da convenção nacional das igrejas. Não, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pastor, quer dizer que não é para nós confiarmos no pastor? Sim, tu deves confiar no teu pastor como homem de Deus, como homem íntegro, como homem que traz a verdade de Deus para o teu espírito, o alimento sólido, um homem de temor, um homem de vida reta. Mas tu não podes confiar no teu pastor como sendo ele a pessoa que vai solucionar os teus problemas. O sistema religioso criou uma situação que 99% do povo de Deus vive na dependência de pastor. Tu ligas o rádio, tu ligas a televisão, num programa evangélico, a primeira coisa que faz o que é? Ligue para cá e dê o teu nome para eu colocar num livro de oração. Nós vamos orar por você de madrugada. Traga o teu nome. E as pessoas ficam, coitadinha, pastor, ore por mim, pastor, ore por mim, pastor, lembre de mim, pastor, não se esqueça do meu problema. Parece que o pastor é Deus. Então o sistema criou, irmão, uma mentalidade no povo, que o povo não confia mais em Deus, o povo confia em homens, o povo confia em pastores. Isso está errado? Bem, o homem que confia no Senhor, ele é o quê? Bendito, ele é abençoado, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, quem confia em Deus é bendito. Bendito quer dizer abençoado. Você pode estar num ano de sequidão, num ano de muitos problemas, de muitas crises no país, na tua cidade, mas você vai continuar com as tuas folhas verdes, os teus frutos não deixarão de brotar. Amém? Então diga com os teus lábios: eu confio no Senhor. A minha suficiência vem de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós falamos de confiança, é fundamental que você não procure entender como é que Deus faz ou como é que Deus fez. Simplesmente confie. Confie no Senhor, creia naquilo que Ele está dizendo. Porque há pessoas, irmão, que elas ficam querendo saber como é que Deus vai fazer, por que Deus fez assim, por que Deus fez daquela forma. Ora, você nunca vai entender como é que Deus faz. Ele é Deus. A maneira de Deus agir transcende ao entendimento do homem. Eu disse na quarta-feira que a fé sem obras é morta. Sem obras o que, pastor? É jejum, é vigília? Não, isso são obras da lei. A fé sem obras, a fé sem atitudes, a fé sem uma confissão firme, a fé sem estar em linha com a verdade de Deus, ela é ineficaz, ela é morta. Fé e confiança têm que ser evidenciadas, porque se não for evidenciada por uma confissão firme, em linha com a Bíblia, e com uma atitude de acordo com aquilo que eu estou confessando, não tem eficácia nenhuma, é morta, é superstição. A maioria do povo de Deus não tem fé, irmão, tem superstição na cabeça. Esta é uma verdade. Eu acho que eu sou o único pastor que tem a coragem de dizer isso. Agora, nós vamos entrar verdadeiramente no estudo da palavra organização. É muito importante que você entenda que confiança, organização e persistência andam juntas e se completam entre si. É importante tu entenderes esta verdade. Então, eu tenho que ter confiança em Deus, aliada a uma vida espiritual disciplinada e uma vida pessoal organizada. Ninguém pode querer progredir, irmão. Ninguém pode ver coisas importantes, coisas novas acontecerem na vida, se não se organizar. Só realiza alguma coisa na vida a pessoa que se organiza.
Não pode ser diferente disso aqui. Nenhum filho de Deus neste mundo, em qualquer lugar desta terra, vai poder, em tempo algum, realizar qualquer coisa na sua vida, se primeiramente ele não se disciplinar espiritualmente e se ele não se organizar pessoalmente. Eu falei todos, nenhum filho de Deus. Pastor Carlos Magno, mas se a Bíblia diz que nós temos que viver por fé, então por que eu tenho que organizar a minha vida? A Bíblia não diz: o meu justo viverá pela fé. Como é que o irmão agora vem falar que eu tenho que organizar a vida? Irmão, viver por fé não é sinônimo de viver desorganizadamente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você quer realizar alguma coisa enquanto você estiver nesta terra, além de dormir, acordar e trabalhar, você tem que se organizar. Por quê, pastor? Porque as metas que nós traçamos para a nossa vida, os objetivos claros e definidos que eu crio para a minha vida e que eu quero alcançá-los, eles funcionam como um antídoto contra a imobilidade e contra o comodismo. Perceba que uma pessoa que não é organizada, uma pessoa que é desorganizada, ela é uma pessoa que não estabelece metas, ela não tem objetivos definidos. É aquela pessoa que fica acomodada, esperando que as coisas aconteçam, caindo dos céus. Ela não toma nenhuma atitude. Então você começa a perceber que a organização, as metas estabelecidas, elas funcionam como antídoto contra o comodismo. Tu não pode ser uma pessoa acomodada. Se isso não for suficiente, eu quero que tu percebas que Deus sempre foi um Deus organizado. Você lembra como é que Deus criou o mundo? Você lembra como foi a criação deste mundo? Ora, Ele poderia ter criado todas as coisas, este mundo maravilhoso que tu vês com os teus olhos e contempla, num abrir e piscar de olhos. Ele poderia ter estalado, os dedos e todas as coisas aconteceriam. Mas Deus não fez isso. Deus criou o mundo organizadamente. Ele é um Deus organizado. No primeiro dia Ele criou a terra, no segundo dia Ele fez mais uma coisa, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia criou o homem, no sétimo dia Deus descansou. Por que Deus fez assim? Porque Ele é um Deus de organização. Ele colocou o sol como astro-rei, Ele colocou a lua para receber luz do sol, Ele colocou as estrelas. Veja que Deus fez tudo maravilhosamente organizado. Por isso que não há erro com Deus não há engano. Ele é um Deus de desígnios, Ele é um Deus que tem metas pré-estabelecidas, Ele tem objetivos claros e definidos. Ele não fica mudando os seus pensamentos, as suas metas, cada dia, cada hora, cada instante. Veja, por exemplo, o caso da nossa salvação. O que a Bíblia diz? Aqueles a quem Deus conheceu de antemão, também os predestinou. E aqueles a quem Deus predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, mandou para o inferno. Ah, não manda para o inferno? Não, aos que justificou, a esses também glorificou. Eu pergunto, é possível um glorificado amanhã, por um motivo qualquer, ser lançado no inferno? Nunca. Os desígnios de Deus estavam pré-estabelecidos, irmão. Estão pré-estabelecidos, estão definidos, Deus não muda. Então, quem estabelece metas na sua vida, reage contra a comodidade, contra a imobilidade e o comodismo. Há muitas pessoas imóveis, há muitas pessoas acomodadas, há pessoas que não fazem outra coisa se não viverem imobilizadas, pessoas que vivem num comodismo violento, irmão, elas não estabelecem metas, e aí vem a desmotivação, elas acabam se tornando pessoas irritadas, entram em depressão, e acaba chegando um dia que elas descobrem que passaram pela terra e não realizaram nada, absolutamente nada, passaram pela vida e não viveram. Há pessoas que gastam horas preciosas da sua vida dormindo. Eu não estou falando aquele sono que é restaurador, que é importante para você restabelecer as energias gastas, mas eu falo aquelas pessoas que ficam dormindo além da conta pré-estabelecida por Deus.
A pessoa diz: não, pastor, olha, a melhor coisa do mundo é dormir. Você sabe o que Salomão falou em Provérbios capítulo 20, versículo 13? Ele disse assim: não ames o sono, para que não empobreças. Olha, quem ama o sono, empobrece. É verdade. Pobre de espírito, pobre de saúde, pobre de ânimo, pobre de bom humor. É horrível. Em Provérbios 23, versículo 21, o sábio Salomão entendia de tudo, né? De sono, de acordar, de sabedoria, de conhecimento. Ele disse: a sonolência vestirá de trapos o homem. Que coisa, hein? Olha, você que gosta muito de dormir, isso é um antídoto contra o sono. Então, irmão, quando você se disciplina espiritualmente, quando você se organiza, você passa a ser uma pessoa que tem objetivos na vida. Você passa a ter metas pré-estabelecidas. E aí, quando surgirem dificuldades, quando surgirem problemas, quando vier uma situação adversa, você não vai ficar parado, estático, olhando aquela dificuldade. Não. Se você tem metas, se você tem objetivos, você vai reagir, porque você sabe que tem que alcançar aquilo que você mesmo estabeleceu. Por que eu estou falando nesta manhã de situações adversas? Por que eu estou falando de situações difíceis, de momentos difíceis na vida? Irmãos, porque Deus nunca disse que nós não teríamos doenças. Deus nunca disse que nós não teríamos dificuldade na vida. Ele nunca disse: no mundo vocês nunca terão aflições. Não, ele disse: no mundo tereis aflições. Quando a Bíblia diz que Ele suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades, é porque Ele sabe que eu vou enfrentar dificuldades neste mundo. Ele nunca disse: Carlos Magno, a partir de hoje você é meu pastor, e a partir de hoje você vai viver uma vida de absoluta tranquilidade, tu vais viver no mar de rosas. Não, Ele nunca disse isso. Mas Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo por onde quer que andares. Eu te salvarei, eu te livrarei. A verdade, e que o povo de Deus não conhece, é que Deus nunca nos isentou de problema, irmão. Nunca. Mas Ele disse: quando tu passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Não te queimará. Mas um dia tu vais passar por fogo. Um dia tu vais enfrentar problemas, dificuldades, momentos adversos, mas o fogo não te queimará. Então, estabeleça metas na tua vida. Estabeleça as metas na tua família, metas com a igreja, metas com os teus filhos, metas nos teus negócios. Porque são estas metas, irmão, que vão dar direção clara, segura e objetiva para a tua vida. E eu vou te dizer mais uma coisa, muito importante: só estabelece metas quem tem responsabilidade. Os irresponsáveis nunca estabelecem metas. Eles nunca traçam planos para si mesmos. Agora é claro, evidente, que não adianta nada você ficar estabelecendo metas de qualquer forma, de qualquer maneira, irresponsavelmente. Não, você tem que estabelecer as suas metas com inteligência. Eu quero te mostrar isso rapidamente em alguns versículos. No livro de Provérbios, Salomão entendia muito de estabelecer metas. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Então, no capítulo 2, versículo 11, ele disse: o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Quer dizer que a minha inteligência conserva a minha vida. Claro. Então, se que a minha inteligência uma coisa estúpida, uma coisa burra, tu não podes fazer desta forma. No capítulo 3 de Provérbios, versículo 19, ele disse: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Então, quando você olha para os céus e você vê lá o sol brilhando, a lua, as estrelas, irmãos, tudo isto foi feito por um Deus inteligente. Diga: o meu Deus é um Deus inteligente.
Você acha que o nosso Deus é burro? Você acha que o nosso Deus fica por aí agarrado com enxofre, com óleo, com rosa ungida, com farinha não sei de quê, com corrente de 13 sextas-feiras? Não, irmão, o nosso Deus é um Deus inteligente. Em Provérbio 17, capítulo 17, versículo 27, o sábio Salomão disse: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então veja que o inteligente, ele não é apressado, ele não é afobado. Até um ditado popular que diz assim: o apressado come cru e quente. Então, a pessoa que é serena de espírito, ela é uma pessoa inteligente. Tremendo, não? Capítulo 19, versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Irmãos, Deus levantou esta igreja para dar condições ao seu povo de adquirir entendimento de Deus. Aqui tu adquires entendimento. Ele diz que quem conserva a inteligência acha o quê? Acha o bem. Então, quando você toma decisões inteligentes, o que você vai achar na tua vida? O bem. Você percebe que uma decisão inteligente não pode ser uma decisão qualquer, não pode ser uma decisão à toa. O que Deus está nos mostrando nesta manhã é que nós temos que estabelecer metas para a nossa vida, como Ele próprio estabeleceu. Deus estabeleceu metas, irmão. Velho pacto, novo pacto, né? Nova aliança, velha aliança. Isso são metas, isso são objetivos, isso são coisas irreversíveis. Quantas vezes você toma uma decisão na tua vida e aí caminha 10 quilômetros, daqui a 10 quilômetros, ih, caramba, não é bem isso, deixa eu voltar. Aí volta os 10. Não é por ali, deixa eu ir por aqui agora. Aí anda mais 10 quilômetros, daqui a pouco, não é também por aqui, volta outra vez. E fica gastando, irmão, o tempo, tu fica gastando anos da tua vida, dando inúmeras voltas à toa, tomando decisões que nunca se concretizam, que nunca te levam a lugar nenhum. Há pessoas aí gastando a vida para lá, a vida para cá, corre para um lado, corre para o outro, vai para frente, vai para trás, e nunca acertam. Por quê, pastor? Porque nunca tomaram decisões inteligentes. Nunca tomaram decisões inteligentes. Olha, meus irmãos, nós temos aqui nesta igreja pessoas que estão extremamente capazes. Nós temos aqui nesta igreja homens e mulheres inteligentes, pessoas que têm talento, pessoas que têm capacidade, mas pessoas que estão absolutamente paradas, absolutamente imobilizadas, porque nunca se organizaram, porque nunca estabeleceram metas, porque nunca tomaram uma decisão certa na vida. Meu amado irmão em Cristo Jesus, Deus quer que tu saibas nesta manhã que tu és uma pessoa capaz, tu tens talento. Saia desta imobilidade, acorda deste comodismo. Se tu procederes assim, Deus fará coisas novas na tua vida. Deus fará coisas novas. Pastor, mas como é que eu tenho que me organizar para estabelecer metas na minha vida? Irmãos, as metas, elas devem ser estabelecidas com inteligência. E eu vou te dar 5 aspectos para que tu possas tomar medidas acertadas e inteligentes. Primeiro, as tuas metas, os teus objetivos têm que ser específicos. Segundo lugar, tem que ser mensuráveis, ou seja, coisas que tu possas medir, que tu tenhas condições de aquilatar. Em terceiro lugar, as tuas metas, os teus objetivos têm que ser atingíveis. Em quarto lugar, realistas. E em quinto lugar, metas e objetivos tangíveis. O que é que são tangíveis, pastor? Coisas que você possa realmente começar, dar início. Então, a tua vida, como a minha, tem que ser uma vida de desejos específicos e não de desejos vagos. Porque às vezes eu falo com algumas pessoas, irmão, e eu digo assim: meu irmão, o que você pretende ser na vida?
Ah, pastor, eu pretendo... Você pretende ser o quê? E não se define nunca, irmão. Não diz nada. Quer dizer, são pessoas que vivem vagando na vida, vegetando na vida, não tem metas, não tem objetivo. Pastor, o que é uma meta específica? Veja, por exemplo, uma irmã que diga: pastora, eu quero ser uma advogada. O que ela tem que fazer para ser uma advogada? Começar a estudar para ser um advogado. Isso é uma meta específica. Qualquer coisa serve, qualquer negócio serve. Vender pente para careca, vender esmalte para as irmãs pentecostais, entendeu? É qualquer negócio, não importa se é da China, se é do Japão, um negócio qualquer. Irmão, não pode ser assim, irmão. Não pode ser desta forma. Quando você orar a Deus acerca de qualquer meta que tu estabeleceu na tua vida, a respeito de um negócio, tu tens que orar e apresentar a Deus coisas específicas. Senão Deus não pode funcionar. Senão Deus não pode se manifestar em teu favor. A irmã vai estudar? Ah, pastor, vou estudar, sim. Para que a irmã vai estudar? Sabe, pastor, eu não me decidi ainda. Eu não sei se é medicina, eu não sei se faço advocacia ou administração de empresa, se faço geologia. Bem, se a irmã não sabe, muito menos eu. Imagina. Se você não se decidiu, se você não sabe o rumo que tu vais tomar, imagina eu. Não pode ser desta forma. Tem que ter metas específicas. Segundo lugar, tudo que você estabelecer na vida, não desista. Nunca desista. Tome decisões mensuráveis. Ou seja, você toma uma decisão, mas você tem que ter uma ideia do tamanho da coisa que você pretende realizar. Porque se você não tiver dimensão da coisa, você nunca vai poder realizar aquilo que você pretende. Tu nunca vais poder levar a cabo aquilo. Em terceiro lugar, todas as tuas metas devem ser atingíveis. Todas. Eu disse na quarta-feira aqui à igreja: comece pequeno, mas pense grande. Comece pequeno, mas pense grande. Em quarto lugar, todas as tuas metas têm que ser realistas. Elas têm que ser realistas, principalmente quanto ao tempo. Isso é importante tu entender. Porque, irmão, Deus não faz nada antes da hora, Deus não faz nada depois da hora, Deus faz no tempo certo, no tempo exato. Veja, se você é um advogado e teu sonho é possuir o teu próprio escritório, eu pergunto, isto é uma meta mensurável ou não é? É. Claro que é. Agora, se você disser: não, eu sou um advogado e eu vou desbancar todos os advogados que tem nesta cidade, eu vou ser o melhor, eu vou saindo dando pernada em todo mundo, passando todo mundo para trás, e eu vou me destacar, você nunca vai ser nada na tua vida. Nunca, absolutamente. Tudo tem um tempo, irmão. Tudo tem uma hora. E tudo tem que ser no tempo de Deus. A pessoa tem que saber medir as coisas da vida, tem que saber mensurar. Isso aqui vale inclusive para a criação dos teus filhos. Se você quer que os teus filhos saibam mensurar as coisas da vida, olha, quando você der um dinheiro ao teu filho, quando você der 10 reais para o teu filho, mostra para o teu filho quanto aquele dinheiro custa. Mostra como é difícil ganhar aquele dinheiro, para que ele compreenda desde cedo o valor, para que ele saiba aquilatar, né, os projetos que ele vem amanhã a realizar nos seus dias. A maioria dos pais não faz isso, irmão. E aí o que é que você vê aí? Um monte de filhos acometidos de um vírus terrível, que é o vírus da prodigalidade. Que é isso, pastor? É um vírus que torna as pessoas gastadoras. Tudo que elas recebem, elas jogam fora. Lembra-se do filho pródigo? Agora eu quero te mostrar um exemplo prático, irmão, de um homem que, fora o Senhor Jesus Cristo, esse homem foi o maior organizador de objetivos. Ele foi o maior organizador de metas. Ele foi o maior administrador que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Estou me referindo a Neemias.
Vamos, por favor, ao livro de Neemias, lá no Velho Testamento. Na minha Bíblia está na página 653, capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim a palavra: Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então nós estamos aqui diante de um quadro tétrico, diante de uma situação desesperadora. O que nós estamos vendo aqui? Portões queimados, muros derribados, o povo em grande miséria, em grande ruína. É importante você atentar para este quadro, que pode ser que tenha alguém aqui no nosso meio nesta manhã, ou que sai ouvindo esta mensagem através de uma cassete, alguém que diga: pastor, eu também estou vivendo desta forma, pastor, eu estou desprezada, os meus negócios estão derrubados, os meus projetos foram queimados, eu estou nas mãos dos agiotas, eu perdi a minha conta bancária, eu perdi o meu prestígio, a minha família está me desprezando, porque esta era a situação de Neemias diante do povo de Israel. Na verdade, não podia haver uma situação pior do que esta para se tentar recomeçar alguma coisa. Portões queimados, muros derribados e um povo miserável e desprezado. Se esta situação fosse hoje, o que a maioria das pessoas diriam? Não dá, não tem jeito, impossível, não tem condições. A grande diferença é que no meio daquele povo havia um homem de uma confiança inabalável em Deus. Este homem chamava-se Neemias. Para todos naquela época recomeçar era impossível, mas para Neemias era possível, porque ele confiava em Deus. No versículo 5 diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, o que fez Neemias, irmão? A primeira coisa que Neemias fez foi colocar de imediato a sua confiança em Deus. Veja que o que Neemias estava vendo, a visão que Neemias tinha, era uma visão caótica, era um quadro terrível, era uma visão desalentadora. O povo com fome, o povo miserável, os portões queimados, muros derrubados, um caos total. Quem sabe seja assim que esteja a vida de alguém aqui nesta manhã. O casamento, os negócios, a vida financeira, a vida profissional, o teu namoro, o teu noivado, a criação dos teus filhos. Para você que está vivendo um caos na tua vida, eu trago um recadinho de Deus para você. Para Deus não há impossíveis. A tua situação pode ser desesperadora, pode ser um câncer, um tumor, uma doença que o médico diz não tem cura. Para Deus não há coisas impossíveis. Para Deus tudo é possível. Então no versículo 11 diz assim: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Quem se agrada de temer o nome de Deus, diga amém. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Olha que coisa maravilhosa, irmão, Deus está nos mostrando aqui. Você sabe que normalmente numa situação desta aqui, as pessoas iriam querer que trouxesse um homem muito culto, né?
anel de doutor no dedo, um homem muito rico, com muita riqueza, com muito poderio financeiro, com poder político. Eu não tenho nenhuma dúvida que este seria o perfil que a sociedade exigiria de um homem para poder começar a reconstruir um povo e uma cidade destruída. Você sabe quem era Neemias, irmão? Um simples copeiro do rei. Um simples copeiro do rei. Ele começou como um simples copeiro, mas ele confiava verdadeiramente em Deus. Você sabe como é que Neemias terminou? Como governador da Judeia. De simples copeiro para governador da Judeia. Veja, irmão, um copeiro, aos olhos da sociedade, seria a pessoa menos indicada, menos qualificada para recomeçar qualquer coisa. O que um copeiro sabe fazer? Lavar copos, servir. Ele não sabe fazer outra coisa. Mas este homem, ele confiava em Deus, ele tinha um dom, ele tinha a fé que é dos eleitos do Senhor. A fé não é de todos. De que adianta você ter anel de doutor, muita cultura, muito prestígio, poder do dinheiro, poder político, se tu não tiveres a fé? E a fé, a Bíblia diz, não é de todos. A fé é dos eleitos de Deus. Ele terminou como governador da Judéia, porque este homem aqui, ele soube, de uma maneira muito inteligente, estabelecer metas para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, povo abençoado do Senhor, tu pode ser um contínuo de um banco, tu pode ser um office boy de uma indústria, mas tu podes terminar como diretor de todas essas coisas. Se você confiar em Deus, se você tomar decisões acertadas, se você tomar decisões inteligentes. Para a nossa sociedade, o que eles iriam dizer? Mas não pode! Este homem é um copeiro. O que nós podemos esperar de um copeiro? Esta seria a reação da sociedade também nos dias de agora. Mas nós vamos ver como é que este homem fez. Capítulo 2, versículo 2 em diante. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meu pai está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha, toda pessoa inteligente, irmão, antes de decidir qualquer coisa, ela ora primeiramente a Deus. Ela pede a direção de Deus. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha merecer em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Que coisa tremenda, hein? Neemias foi o quê? Específico. Ele foi absolutamente específico. O rei perguntou: Neemias, o que é que você quer que eu faça? Ele poderia ter dito: rei, nós temos que fazer alguma coisa, temos que tomar alguma providência, temos que começar a fazer jejum de 24 horas, toda sexta-feira vamos subir os montes, vamos fazer vigílias, vamos mandar bilhetinhos para Jerusalém, para os pastores orarem. Mas ele foi específico. Ele disse: eu quero que o Senhor me envie para ajudar, para que eu reedifique a cidade. O povo de Deus não toma decisões claras, o povo de Deus não toma atitudes. O povo de Deus, quando tem alguma coisa para realizar, estou orando ao Senhor. Vamos orar, vamos jejuar, vamos subir o monte, vamos fazer vigília, vamos dobrar no joelho não sei aonde. E ninguém toma atitudes, ninguém faz nada. Ficam acomodados, ficam esperando que as coisas caiam dos céus. Irmão, não vai cair nada dos céus. Neemias disse: me envie ajudar para que eu a reedifique.
Aqui está um homem decidido, aqui está um homem de confiança, aqui está um homem que confiava em Deus e que confiava em si mesmo. Um homem que se valorizava, um homem que tinha autoestima, apesar de ele ser apenas um copeiro. E uma coisa que eu acho tremendo é que este homem, ele não tinha o conhecimento deste novo pacto de melhores e superiores promessas. Você que está aqui, tu tens conhecimento deste novo pacto, tu sabes que tu és um eleito, tu sabes que tu és um predestinado, tu sabes que o Senhor te conduz em triunfo todos os dias da tua vida. Ele vivia de sombras, mas nós vivemos de bens reais. Mas mesmo sem conhecer estas verdades que nós conhecemos hoje, mesmo sem ele ter essa segurança que nós temos hoje, ele disse: eu quero ir lá para orar e eu vou reedificar a cidade que está destruída. Então, no versículo 6, diz assim: então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Veja, ele não enrolou o rei, irmão, ele marcou prazo. Depois você lendo em casa a história completa, você vai ver que ele marcou um prazo de 52 dias. Isso, eu vou estabelecer um prazo para que eu vá e reedifique esta cidade. 52 dias. Ele não disse assim: bem, seu rei, é o seguinte, olha, eu não sei muito bem o tempo, quem sabe daqui a 3 anos, né? Se eu receber alguma ajuda aí de algum deputado, de algum senador, quem sabe se algum prefeito me der uma ajuda. Ele disse 52 dias. Quer dizer, trabalhou realisticamente, estabeleceu metas. Veja o versículo 7. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, dê-se-me carta para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Veja que ele começou a mensurar as suas metas. Irmãos, se tu queres ser um engenheiro, comece a estudar hoje, para que você seja um engenheiro. Se você quer iniciar um negócio, olha, procura um contador, te informa e começa a tomar os primeiros passos. Dê os primeiros passos. Comece, não fique aí parado, esperando alguma coisa cair dos céus. Age, que eu sou contigo, diz a Bíblia, diz a palavra. No versículo 12: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. O que nós estamos vendo aqui? Coisas tangíveis. Ele chamou homens, e naquela mesma noite ele disse o quê? Olha, vamos lá ver a terra, porque eu quero começar agora. Eu quero reedificar a cidade. Ele não disse: não, é o seguinte, eu vou começar daqui a uns 2 meses. Primeiramente eu vou lá no Geraldão assistir o show do Roberto Carlos, né? Agora em dezembro vai ter. Depois eu vou dar uma chegadinha lá no Shopping Guararapes, vou comprar algumas novidades de Natal. Na outra semana eu vou lá na Praia de Boa Viagem, dar uns mergulhos, tomar uma aguinha de coco. Não, ele disse: naquela noite. Irmãos, tem que ser hoje, irmãos. Não deixes para amanhã. Vamos colocar mãos a obras, amados. Vamos agir para que Deus possa se manifestar na tua vida, para que tu possas construir algo de útil, para que tu possas realizar coisas grandes, para que Deus faça as coisas novas em ti. Veja que aqui diz: então à noite me levantei. Quer dizer, ele não ficou lá vendo televisão, assistindo novela, vendo lá as Paquitita, né? Como é que é? Sei lá, essas coisas aí que eu vejo toda hora, e a Tiririca, né? É que eu não vejo novela, irmã. Pastor não perde tempo com essas barbaridades. Pastor, mas é uma novela de criancinha. O irmão estava me dizendo essa semana: olha, pastor, fui deixar meu filho assistir, parei para assistir um capítulo, criança gritando com o pai, apontando o dedo na cara de mãe, e meu filho no outro dia estava fazendo a mesma coisa comigo. Ele disse: vai nessa, que é para criança. Irmão, seja inteligente. Seja inteligente.
E seja inteligente nas decisões que tu também toma com os teus filhos. Então Neemias não ficou dormindo até meio-dia. Ah, que sono maravilhoso, como é bom dormir. Não, naquela mesma noite, ele pegou alguns homens e foi para iniciar o trabalho que ele tinha se proposto fazer. Voltando, capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Olha, ele tinha consciência da situação que estava ali. Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Veja, ele foi específico, ele disse: reedifiquemos os muros e deixemos de ser opróbrio. Quer dizer, deixemos de ser humilhado, deixemos de ser desprezado, deixemos de ser miseráveis. Irmãos, você pode a partir de hoje deixar de ser uma pessoa que ganha apenas salário mínimo. Comece hoje a mudar o rumo da tua vida. Comece a tomar decisões certas, comece a traçar metas, comece a traçar objetivos claros e definidos. Não fique nesse comodismo. Não aceite viver como um miserável. Não aceite o opróbrio na tua vida. No versículo 20, então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O povo de Deus diz: os deputados que nós vamos eleger em outubro é que vai nos dar bom êxito. Esta igreja não faz acordo com políticos. Esta igreja não confia em sistemas humanos. Esta igreja não anda atrás de armar esquemas. Esta igreja confia no Deus dos céus. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. O que ele está mostrando aqui mais uma vez? Confiança inabalável em Deus. Qual foi o resultado desta confiança, pastor? O rei atendeu aos seus desejos específicos. O rei lhe deu uma escolta, o rei lhe deu carta para os governadores, o rei nomeou um copeiro para ser governador da Judéia. Será Deus honrando a fé deste homem. Veja que os homens que eram poderosos, irmão, não fizeram nada, não tomaram nenhuma iniciativa, mas aquele homem, um simples copeiro do rei, fez tudo. Tomou iniciativas. Olha, eu estou falando de um copeiro. Eu não estou falando de um advogado, de um engenheiro. Eu estou falando de um copeiro do rei. Ele disse: vamos deixar de ser opróbrio, vamos deixar de ser miseráveis. Irmão, olha, é uma humilhação uma pessoa ganhar um salário mínimo. Isso é uma pior humilhação que pode existir. Tu não podes aceitar viver debaixo de uma humilhação desta. É uma humilhação um pai chegar no final do mês e não ter o dinheiro para pagar o aluguel da casa onde habita a sua família, querer dar um presente ao filho e não tem dinheiro. Isso é humilhante. Irmãos, pedras vivas do Senhor, Deus não quer isto para o seu povo. A minha Bíblia diz que nós fomos chamados para ser cabeça nesta terra. Não é para ser cauda. Agora eu quero, nesses minutos finais da mensagem, dizer para você que é um eleito, que é uma pedra viva do Senhor, que se você estabelecer metas específicas na tua vida, se você começar a organizar a tua vida, você vai ser uma pessoa vitoriosa. Não há como falhar isto aqui. Não há como. Deus vai honrar a tua fé. Agora deixa de lado o comodismo, não fique imobilizado, deixa de lado o sono, estabelece metas e age. E o Senhor será contigo por onde quer que andares. É claro e evidente que em tudo que você planejar, vão aparecer muitas pedras no caminho, muitas dificuldades. Olha, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Veja que no mesmo capítulo 2, versículo 10, tem uma coisa interessante, diz assim: disto ficaram sabendo Sambalate
Que nome miserável, né, rapaz? Sambalate. Um pai que põe o nome desse no filho, odeia o filho, né? O Horonita e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha só, quer dizer, quando Neemias decidiu reedificar a cidade, quando Neemias decidiu fazer alguma coisa para mudar o opróbrio daquele povo, então Sambalate e Tobias, quando souberam disso, não gostaram, ficaram contra Neemias. O que Neemias ia fazer? Ele ia fazer o bem aos filhos de Israel. Hoje é a mesma coisa, irmão. Quando alguém se levanta querendo fazer o bem ao povo de Deus, quantos ficam contra? Quantos? Quantos têm ficado contra o nosso ministério, porque nós temos procurado explicar e mostrar ao povo de Deus a verdade da Bíblia? Quantos ficam contra? Não pode dizer para o povo que a salvação não se perde. Não, tem que botar medo e pavor nesta gente. Não pode dizer que o diabo foi derrotado, tem que dizer que ele está em derredor. Olha, os pregadores sentem prazer com isto, que quanto mais a verdade é encoberta, mais eles dominam sobre o povo de Deus com rigor e dureza, manipulam as pessoas. Nesta igreja você nunca será manipulado. Nesta igreja tu tens liberdade para pensar, tu tens liberdade para conhecer Deus com os teus próprios olhos. Aqui tu conferes coisas espirituais com espirituais, que o pastor não cria, entendeu? Aquelas coisas, e joga para os irmãos, não mostra na Bíblia, não diz onde é que está, e todo mundo diz amém. Aqui se alguma coisa sair que não está em linha, tu diz eu não recebo isto, não está na Bíblia, não é verdade, é mentira. No capítulo 4, versículo 1, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se dignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e pedra, de pó, as pedras que foram queimadas? Olha, quantas vezes tu estás neste mundo como uma pedra que foi queimada, e o mundo diz, não tem jeito. Você vai para o pastor, e o pastor diz, é isso mesmo, irmão, tu tem que suportar, Jesus sofreu, Jesus levou coroa de espinho, por que você não pode levar uma bordoada? Jesus derramou sangue, por que você não pode sofrer? Não é isso que eles dizem aí na sua maioria? Olha o que eles diziam aqui: pode por acaso renascer dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Então você vê, irmão, um copeiro começa a reunir um povo, começa a encorajar as pessoas para que elas deixassem de ser opróbrio, deixassem de ser miseráveis, e logo se levantam duas pessoas contra. Duas pessoas que não queriam o bem dos filhos de Israel. Estes homens aqui, Sambalate e Tobias, eles quiseram desestimular Neemias, eles quiseram desencorajar Neemias, eles quiseram intimidar Neemias. Mas no capítulo 6, versículo 1 diz: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Olha, eu quero te dizer, meu irmão, que no meio de qualquer objetivo, de qualquer meta, de qualquer plano que tu traces na tua vida, vão sempre aparecer pessoas querendo fazer mal a você. Sempre. Vão sempre aparecer pessoas querendo te iludir, dissimulando, querendo te prejudicar. Fizeram com Neemias. Mas você sabe o que esse homem aqui diz? Veja no versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer:
Estou fazendo grande obra, diga grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Que coisa maravilhosa, hein, irmão? Ele disse: olha, estou fazendo grandes obras. Irmão, tu não podes te rebaixar, tu não podes te deixar intimidar por nenhuma pessoa neste mundo que queira te desencorajar, que queira te desestimular, que queira te iludir, que queira te prejudicar. A tua confiança tem que ser inabalável no Deus dos céus. E para terminar, o versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Olha, estabeleceu meta e cumpriu a meta. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Olha, todo mundo tremeu, irmão, porque soube que foi por intervenção de Deus que eles fizeram aquela obra. Olha, meu irmão, minha irmã em Cristo, tu pode ser um copeiro, uma copeira. Talvez tu sejas o menor na tua empresa. Talvez a tua família te considere uma pessoa insignificante. Eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, pela intervenção do Deus dos céus, declarar cura divina no teu corpo. Eu quero hoje, pela intervenção de Deus, irmão, declarar prosperidade na tua vida, prosperidade na tua empresa. Eu quero hoje declarar os teus sonhos se tornando realidade. Seja curado agora, em nome de Jesus Cristo. Veja a intervenção divina na tua vida. Em nome de Jesus, pela intervenção do Deus Todo-Poderoso, eu declaro agora, irmão, que Sambalat e Tobias sejam derrubados da tua vida, sejam afastados do teu caminho, que tu possas ver coisas novas. Deus fará coisas novas, Deus abrirá caminho no deserto, Deus colocará rios no ermo, em nome de Jesus. Crês tu nisto? Recebes esta palavra? Então diga glória a Deus, aleluia. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia. Diga com os teus lábios assim: Senhor Jesus, eu creio que a partir desta manhã a intervenção de Deus vai se manifestar na minha vida. Eu vou estabelecer metas específicas, eu vou me disciplinar espiritualmente, eu vou organizar a minha vida, eu vou agir, e tenho certeza que a tua palavra se cumprirá na minha vida. A tua palavra não voltará vazia, antes se cumprirá naquilo que te apraz. Eu quero ser como Neemias. Eu quero que este mundo veja a glória do Deus Altíssimo manifestada na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha vida sentimental, nos meus projetos, na minha vida financeira, nos meus filhos. Eu quero a intervenção do Deus Altíssimo em todos os meus dias, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que todos temam e saibam que foi por intervenção de Deus que os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos se concretizaram. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, que